E aí, galera? Bota concurseiro na área. Feliz 2021 para todo mundo. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que nós possamos realizar um excelente trabalho aí, tá? Vamos lá, essa brincadeirinha aí só para abrir, né? Para tirar ali o ranço de 2020. Ó, amanhã seguia calma naquela loja quando, de repente, é a questão do nosso querido e amado Costa, né? Grande Costa. Sargento Costa. Aqui, ó. De repente, se escreve separado, né? Beleza. Então, quando de repente começou um reboliço ou rebuliço? Aí você vai falar, pô, começou um rebuliço. A mesa tá tremendo aqui, né? Não tá legal essa mesa. Mas vamos lá. Começou um rebuliço. O que é um rebuliço com U? É um tumulto. Reboliço é rebolado, né? Rebolado. Aí então começou um rebuliço, ó, com U, tá empatado. Na seção de roupas. Seção, setor. Quando é setor, é com C cedilha. Seção é seção de cinema, seção de teatro, tudo que tem hora para começar e hora para acabar. Então aqui nós já eliminamos e nós já matamos a criança, né? Tem que ser B. O gerente hesitou em chamar a polícia. Ele hesitou, ele ficou na dúvida. Chamo ou não chamo a polícia? Isso é o hesitar, né? Ele hesitou, né? Com H-E-S. Ele hesitou. Não tem nada a ver com êxito não, tá, gente? Ele hesitou em chamar a polícia. Ele ficou indeciso se chamaria ou não a polícia. Então a resposta seria a letra B de bola. Lembrando que reboliço com O, como eu falei, é um rebolado, tá? Então vamos lá. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa incorreta. Bom, aqui é a primeira vez que a gente vai falar agora nessa nova temporada, né? Do tudo mais o verbo ser, tá vendo? Porque o eram é o verbo ser. Então, quando você tem o tudo mais o verbo ser, você pode usar o verbo no singular ou no plural. Então, tudo eram suposições, tá certo? Ou tudo era suposições, também tá certo. Se você bota era, você concorda com o tudo. Se você bota eram, você concorda com suposições. Você está concordando com suposições. Beleza? Deixa eu botar aqui. Troquei a caneta aqui. Jogo rápido. Bom, beleza. Agora vamos lá. Segunda. Só 7% dos eleitores se absteve de votar. Aqui não tem como. Tá errado. Por quê? Porque o se absteve, que é singular, não tem com quem concordar, né? Normalmente, quando você tem concordância com porcentagem, você concorda com um numeral correspondente à porcentagem. Aqui, o absteve não bate nem com 7, porque teria que ser 7 se abstiveram e eleitores se abstiveram. Então, aqui estava bem errado. Teria que ser 7% dos eleitores se abstiveram. Vinícius de Moraes é imortal. Hajam vista os poemas. Bom, temos aquela história clássica, né? O haja vista, sempre certo. Haja visto, sempre errado. Para ele botar o hajam vista, esse termo que está aqui ao lado, ele tem que estar no plural e sem preposição. Você vê que os poemas está sem preposição. Então, hajam vista os poemas que ele escreveu. Também está certo. E quando ele coloca esse tipo de situação aqui, ó, na concordância, nunca vai dar errado. Porque se ele fala a maioria dos brasileiros gostam, ele está concordando com brasileiros. Brasileiros gostam. Se ele quisesse dizer a maioria dos brasileiros gosta, ele estaria concordando com a maioria. Então, você tem dupla concordância. Não vai dar erro, tá? Vamos que vamos. Vamos lá. Mais uma. Classifica-se como advérbio de intensidade apenas a palavra destacada em, né? Quem recebeu o PDF anteriormente, né? Se você marcou delta, você acertou. Porque o quase é um advérbio de intensidade, tá? Só procurar nos livros que você vai ver. A apresentação da bailarina foi quase perfeita, ó. Jamais é advérbio de tempo. Nunca, jamais e sempre. Advérbio de tempo. Quando você diz que o segredo da felicidade é viver intensamente, intensamente é um modo. E o mais ajustes aqui, ele nem advérbio é, porque ajustes é substantivo. Lembre-se,
Advérbio não trabalha para substantivo. Então, se o seu trabalho precisa de mais ajustes, esse mais é um pronome indefinido adjetivo. É como se você dissesse que ele precisa de muitos ajustes. Só que você não disse quantos ajustes, de quantos ajustes ele precisa. Então ele é um pronome indefinido adjetivo, tá? Quem não está acostumado com essa sigla, PIA, é pronome indefinido adjetivo, a sintaxe é adjunto adnominal, tá? Mas isso aqui é para abrir, isso aqui é tipo uma mistura, um simulado, né? E aí a gente vai trabalhando as matérias, né? Vamos lá. Considerando a possibilidade ou não da flexão de número de alguns nomes, de acordo com seu valor morfológico, assinale a alternativa incorreta. Bastantes anos depois, ou seja, muitos anos, tá certo. As portas meio abertas, ou seja, um pouco abertas, tá certo. Os alimentos eram os mais baratos possíveis. A palavra possível concorda com o artigo que antecede, né? Os possíveis, o possível, tradicionalmente. Então o erro tem que estar na D. Qual é o erro? É aqui, ó. As frutas, que é o sujeito, elas custavam caro. Sempre que você usar o verbo custar, na verdade não é só o custar, é custar, cobrar, pagar e vender. Caro e barato ficam invariáveis, pois são advérbios de preço ou valor. Repetindo, custar, cobrar, pagar e vender. Caro e barato ficam invariáveis, ou seja, as frutas custavam caro na feira ou custavam barato. Eu não posso dizer que elas custavam caras, né? Tá errado. Agora aqui, duas situações que nós veremos também na situação de concordância, né? São clássicas, né? A primeira, a concordância com a partícula passivadora. Aí o cara fala, como que eu vou saber? Ó, esse primeiro C é uma partícula passivadora. Você vai ter que dizer consertam-se aparelhos elétricos. Como assim consertam-se aparelhos elétricos? Dá para inverter para aparelhos elétricos são consertados. Sempre que você consegue fazer essa inversão, aparelhos elétricos são consertados, o C é uma partícula passivadora. Então, o verbo concorda com o sujeito. Ó. O sujeito é aparelhos elétricos. Então, aqui é consertam-se. Agora, aqui embaixo, você tem a galera que já está acostumada, quem já viu, né, diversas aulas, né, minhas, até mesmo no YouTube, sabe que esse aí eu falo direto, né? Que é o PIS. O PIS mais clássico que existe, um dos mais, né? Precisa-se de, necessita-se de, trata-se de. Então aqui é PIS. O verbo precisar chama PIS, no sentido de necessitar. Precisa-se de. E sempre que você tem PIS, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Precisa-se de. Gente, isso aí, ó, hoje, aí a pessoa pode falar assim, se alguém mandar mensagem de repente para mim, né? Aí fala assim, eu não entendi essa parte. Essas duas situações, do Adeus 2020 e do Feliz 2021, é para você fazer e se avaliar, né? Para você ver qual é o tamanho do problema. O tamanho do seu problema. É mais ou menos isso, né? Porque você vai ter que estudar matéria por matéria. Aqui, ó, aqui é crase. E aí? Estou disposto a colaborar. Não bota crase porque colaborar é verbo. Não se usa crase antes de verbo. Depois, fomos até a sala de jantar para saciar a fome. Esse até a crase é facultativa, né? Fomos até a. Então aqui seria os dois, porque a crase é facultativa. Dá para botar o a sem crase ou o a com crase. Até a facultativa, né? Beleza. Agora vamos lá. Aqui, ó, tem uma parada bem interessante, ó. Você não vai à festa. Aí a pessoa fala assim, você não vai ao clube. Aí você foi lá e botou crase. Na 10, quando ele fala para você assim, você não vai a festa alguma. Você não pode botar crase por causa do alguma. Aí a pessoa fala, mas eu pensei que só se o alguma tivesse aqui na frente. Tanto faz, se ele tiver aqui a alguma festa ou a festa alguma, a crase vai ser proibida, porque o alguma é um pronome indefinido. Então você não vai a lugar algum. Não pode botar crase. Cuidado aí com essa situação, tá? Tem gente que já tá careca de saber, outros não. Outra crase idiota. Fecharam o portão acadeado. Cadeado é palavra masculina, é o cadeado. Então não pode botar crase antes de palavra masculina. Beleza. Ele dirigiu-se à mesma senhora. Tem crase. Por quê? Porque se fosse mesmo senhor, eu diria que ele dirigiu-se ao mesmo senhor. Então aqui nós teríamos que colocar a crase, tá? Beleza. Agora aqui já não tem como.
Quando você usa qualquer pronome de tratamento do tipo Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Alteza, a crase é sempre proibida, né? Não pode botar crase. A Sua Excelência, a Sua Majestade, a Sua Senhoria, a Sua Alteza, a Vossa Senhoria, a Vossa Reverendíssima, não pode botar crase em nenhum desses problemas. Além de você, né? Não pode botar crase antes de você também. Agora aqui, ó, obedeça às regras de trânsito, ou seja, obedeça aos regulamentos de trânsito. Obedecer pede preposição a. Obedeça aos regulamentos de trânsito. Obedeça aos regulamentos de trânsito. Tá ok. Ele conhece a lei. Ou seja, se ele conhece a lei, eu posso dizer que ele conhece o regulamento. Quem conhece, conhece alguma coisa, né? Se eu digo que ele obedece à lei, ele obedece ao regulamento. Se ele conhece a lei, ele conhece o regulamento. Quem conhece, conhece alguma coisa ou conhece alguém. Então não vai poder ter crase. Não vai poder ter crase. Nenhuma hipótese. Tudo estava às claras. Quando você fala que tudo estava às claras, as escuras, as gargalhadas, as pressas, as avessas, quando você diz assim, o prédio estava às moscas, né? Isso são locuções adverbiais femininas. As claras, as avessas, as pressas, as gargalhadas, as ocultas, né? Quando você ouve, né, no programa da televisão, hoje é dia de audições às cegas. Esse audições às cegas também leva a crase. Locução adverbial feminina, assim como as pressas. Todos saíram às pressas, né, para trabalhar. É clássico, né? Beleza. Agora aqui, ó. O atirador visou o alvo. Visar no sentido de mirar é VTD e OD, não pede preposição. Então se tiver escrito que ele visou ao alvo, tá errado. Tá bem errado. Ele visou o alvo. Depois, o funcionário visa ao cargo de gerente. Aqui o visar tá com sentido de almejar. Ele visa a quê? Ele visa ao cargo de gerente. E aqui na 19 é bem interessante, porque olha só, assistir a um concerto, você tem que dizer de que você tanto gostou. Você tem que fazer aquela voltinha, ó. Você tanto gostou de quê? Do concerto. Porque quem gosta, gosta de, né? A gente vai ter um exercício, né, nessa levada que nós vamos fazer, que ele é específico para você poder descobrir a preposição que você coloca aqui. Poderia ser assistir ao concerto do qual você tanto gostou, mas a preposição de tem que estar aqui. Porque quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Beleza? Vamos lá, galera. Questão 20. Ó, o filme, pontinho, pontinho, assistir foi maravilhoso. Você deve dizer o filme a que assistir. E sem crase, tá? O filme a que assisti foi maravilhoso. Eu assisti ao filme. O filme a que eu assisti. O sujeito aqui tá oculto, tá? Então, eu assisti ao filme. Aí você vai perguntar, por que sem crase? Porque eu só posso pensar em botar crase antes da palavra que se houver uma palavra escondida entre o a e o que, né? Aí, tipo assim, por exemplo, se eu pego e falo assim, ó, esta blusa é igual a que comprei. Ó, esta blusa é igual a que comprei. Aí você vai dizer, esta blusa é igual àquela que comprei. É um caminho. Mas só que tem que você, se você tiver esse macetinho, ó, esta blusa é igual a blusa que comprei. Se fosse este sapato é igual ao sapato que comprei, né? Então, você tem que botar a crase, porque eu consigo colocar a palavra escondida, né, que apareceu antes, mas tem muita gente que fala assim, esta blusa é igual àquela que comprei. Aí por que o a tem crase e o aquela também? Porque ambos trocariam por a esta. Essa blusa é igual a esta que comprei. Então se o aquela troca por a esta, o aquela leva a crase. Mas já tem no canal, né, muito material de crase, muita coisa mesmo, muita coisa. Agora aqui não, aqui eu tenho que dizer o filme que vi. Porque eu vi o filme. O verbo ver é VTD. Não pode botar preposição ali não, tá? Beleza, vamos lá. Todos os alunos saíram da sala
As gargalhadas, locução adverbial feminina, com crase. Mais crase, né? Talvez eles viajem. Aqui é maneirinho, né? Talvez eles viajem. Talvez eles viajem com J, do verbo viajar, tá? No presente do subjuntivo. Talvez eu viaje, talvez tu viajes, talvez ele viaje. Talvez nós viajemos, talvez vós viajeis, talvez eles viajem após as festas de fim de ano. E a viagem com G é um substantivo, é o mesmo que passeio. O passeio que fizemos a Londres foi sensacional. Vamos marcar aqui para que todos possam corrigir, né? Viagem com G, substantivo. Viagem com J, verbo viajar, no presente do subjuntivo. O deputado teve seu mandato cassado. Mandato. O T é de tempo na política. Mandato. Mandato do deputado, mandato do prefeito e etc. Agora aqui nós temos o mandado. Mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ordem judicial. Pode ser um mandado de segurança, um mandado de busca e apreensão e por aí vai. É uma ordem judicial. Ontem vim falar com você. Ontem vim falar com você. Você não pôde atender. Por que você não pôde? Porque é ontem, passado. Então ontem você não pôde me atender. E agora? Você pode? Interrogação. Então pôde, pode. Questão boba, né? Bem boba, por sinal. Tá. Vamos lá. Aqui nós temos que contar, ó, quantos acentos gráficos devem ser empregados para tornar correta a construção acima. Bom, além, oxítona terminada em "em", né? Do trem não tem acento. Vocês, oxítona terminada em "e", seguido não de "s". Vocês têm ônibus, pro paroxítona, táxis, paroxítona terminada em "e", seguido não de "x", é o famoso táxi, júri e biquíni, né? E aviões. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos acentos? 5 acentos. Para tornar correta a construção acima. Ok? Vamos lá. Essa regrinha de concordância também é bem maneira. Tem bastante tempo que não cai. Essa regra é legal. Vamos lá. Então, ó, quando você tem aqui, ó, qual de nós, tá vendo? Quais de nós, pode ter muitos de nós, muitos dentre vós. Como é que funciona essa regra? O verbo, ele vai concordar, se esse cara aqui da frente estiver no singular, o verbo concorda com ele. Então você tem que dizer qual de nós conseguirá a aprovação, tá certo? Você não pode dizer qual de nós conseguiremos, tá errado. Porque se esse cara da frente está no singular, o verbo concorda única e exclusivamente com ele. Agora, se ele estiver no plural, tá vendo? Ó, quais de nós conseguiremos a aprovação? Quais de nós conseguiremos a aprovação? Agora ele está no plural. Se ele estiver no plural, existem duas possibilidades. Uma é concordar com quais. Quais conseguirão. Tá certo. A outra é concordar com nós. Nós conseguiremos. Também tá certo. Então quando o cara da frente está no plural, pode concordar com ele. Se fosse assim, muitos de nós conseguirão a aprovação? Interrogação. Muitos conseguirão, nós conseguiremos. Tá? Então se ele estiver no plural, pode concordar com ele ou com o pronome que o acompanha, né? Que nessa brincadeira normalmente é nós ou vós, tá? Vamos lá. Mal o jogo acabou, os torcedores iniciaram a manifestação. Esse mal é com L. É uma conjunção subordinativa temporal. É um mal que troca por assim que. Ele não é um advérbio de tempo. Ele é uma conjunção subordinativa temporal. Tá bom? Beleza, agora vamos lá. Procure sempre agir com bom senso. Bom senso é com S, né, no início. Que é de sensatez, de sensato. Ó, bom senso. Sensatez. O que é senso com C? É o censo do IBGE, que é o censo de contagem, né, que a gente pode gravar pelo C de contagem, ok? Se você
Manter a promessa, não. Se você mantiver a promessa. Se você mantiver a promessa. Por que se você mantiver? Porque se fosse o verbo ter, você teria que dizer se você tiver sorte. Se você tiver sorte, se você mantiver a promessa, se a agência requerer, requis, não existe requiser. Ó, requiser dançou. Então eu já sei que é a letra C. E o pedido, e seu pai puser o dinheiro na conta, a viagem sai. Seu pai puser o dinheiro na conta. Então, ó, se você mantiver a promessa, se a agência requerer o pedido e se seu pai puser o dinheiro na conta, a viagem sai. Isso daí é maneirinha. Ele assumiu a chefia do cargo, conquanto não estivesse preparado para isso. Embora não estivesse preparado para isso. Esse conquanto igual a embora é concessiva. Aí você fala, mas qual é o nome da concessiva? É subordinada adverbial concessiva. Exprime uma relação contrária à lógica. Então ele assumiu a chefia do cargo, embora não estivesse preparado para isso. Concessiva clássica, né? Mas é subordinada adverbial concessiva. Tá ok. Agora aqui, ó, duas situaçõezinhas de regência, né? Quando você diz prefiro cinema, você diz prefiro cinema a teatro. Porque quem prefere alguma coisa a outra. Aí eu fui lá e marquei bola. Só tem que tomar cuidado que ele pode colocar assim, ó, prefiro o cinema. Se ele botar artigo aqui, você vai ter que botar artigo lá. Então veja bem, prefiro o cinema ao teatro. Então a preposição a, ela vai sempre existir porque quem prefere alguma coisa a outra. Não pode botar que outra, do que outra, nada disso. Então se houver o artigo na frente, haverá o artigo depois. É interessante que a gente saiba que, por exemplo, se fosse assim, prefiro carro a moto. Prefiro o carro à moto, né? Não pode botar crase, porque não tem artigo aqui. Se eu pegasse e colocasse prefiro o carro, automaticamente eu diria a moto. Aí aqui eu já botei crase. Porque se eu botei o artigo aqui, lá vai ter o artigo a também. Porque a moto é feminina e o artigo com a preposição, eles vão se fundir e a crase vai acontecer. Então isso aqui é muito importante, que a gente fique por dentro dessa regrinha, ok? Vamos lá, 36. Ali está a professora por quem me apaixonei. Porque se eu me apaixonei por alguém. Então a preposição aqui é por. Agora, se eu digo ali está a professora, eu teria que dizer com quem simpatizei. Eu simpatizei com a professora. Lembrando que simpatizar e antipatizar não são pronominais, tá? Então, por exemplo, eu não posso dizer que eu me simpatizo com você. Eu tenho que dizer apenas que eu simpatizo com você. Eu me simpatizo com você não rola, tá? Outra coisinha de concordância bem básica, né? Eu digo Minas Gerais continua linda. É a concordância com nomes que só se usam no plural. Os mais famosos são Minas Gerais e Estados Unidos, né? Então, Minas Gerais continua linda e as Minas Gerais continuam esplendorosas, né? Se você tem o artigo, você bota o verbo no plural. Se você não tem, você bota o verbo no singular, né? É a mesma coisa do Estados Unidos atacou o Iraque. Os Estados Unidos atacaram o Iraque. Mesma coisa, não muda nada. Concordância do verbo parecer. É a concordância do parecer mais o infinitivo. Essa também é bem legal. Ó, o aluno singular parece estar insatisfeito. Certinho, ninguém foi pro plural. Todo mundo no singular. Corretíssimo. Agora, se eu errar, eu erro as três, né? Porque olha só, os alunos parecem estarem insatisfeitos. Perceba que nas três seguintes, os alunos, é o sujeito, né? Está no plural. Então, você pode variar ou o parecer ou o infinitivo. Os dois não. Então, por incrível que pareça, os alunos parecem estarem insatisfeitos, está certo. Perceba que o estarem foi flexionado, ele foi para o plural, mas o parece permaneceu no singular. Agora, o que é mais comumente dito,
Os alunos parecem estar insatisfeitos. Também está certo. Que agora você perceba que o parecem foi flexionado, está no plural, mas o estar ficou travado. Agora, se você variar os dois, está errado. Os alunos parecem estarem, aí está errado. Não tem essa possibilidade de concordância, não. Então a resposta seria letra B de bola. B de bola. Ok, vamos lá. A concordância nominal está incorreta em, vamos lá, esperança é necessário, tá certo. Aí se fosse a esperança é necessária, é igual entrada é proibido, a entrada é proibida, tranquilo, beleza. Havia bastantes dúvidas, ou seja, havia muitas dúvidas, tá certo. Bastante meninas? Não, bastantes meninas. Ou seja, muitas meninas. Faltou um Szinho ali, né? Bastantes meninas participaram do coral escolar. E era 12:30, ou seja, 12:30, quando os candidatos chegaram. Também estava corretíssima. Tá, beleza, vamos lá. Como é que a gente fala? A gente fala se você ver João ou se você vir João? O certo é se você vir João, do verbo ver. Então, quando você vir alguém, quando você vir o filme, se você vir João, não é se você ver João. Se você vir João, diga-lhe que Paulo já reouve. Reaveu não existe. Reaveu não existe, é reouve. O certo. Diga-lhe que Paulo já reouve o livro que havia sido roubado. Essa também é clássica, né? Na folha de verbo também tem. Aqui uma questão de colocação pronominal, ó. Embora todos me ouvissem, por que é todos me ouvissem? Porque o todos é um pronome indefinido. O pronome indefinido atrai. A próclise é obrigatória. E todos me ouvissem claramente, alguém, que é outro pronome indefinido, alguém os conduziu, que o alguém também atrai, próclise obrigatória, alguém os conduziu à porta superior do salão, para que o som não se dispersasse. O não é um advérbio, o advérbio atrai, próclise obrigatória. Então a resposta seria alfa. Questão boba, né? Pra quem já tem uma bagagem, é boba. Uma outra situação também que me foi perguntado se eu ia fazer um PDF, né? Gravar um vídeo somente de grau dos adjetivos. Certamente haverá. Ó, o aluno é inteligentíssimo. O adjetivo destacado está no grau. Sempre que tiver esse íssimo, ílimo e érrimo, é o superlativo absoluto sintético, tá? Superlativo absoluto sintético é inteligentíssimo, macérrimo, agílimo, humílimo, né? Isso é o superlativo absoluto sintético. Só para deixar claro que o superlativo absoluto analítico, se ele dissesse que o aluno é muito inteligente. Quando você diz muito inteligente, você tem um advérbio de intensidade mais o adjetivo. Esse é o superlativo absoluto analítico. Ok, vamos lá. Leia. Na adolescência, a jovem mais bela da cidade despertava o desejo de todos os garotos do colégio, né? Então, quem é o núcleo do sujeito da oração acima? Quando ele falou a jovem mais bela da cidade despertava o desejo, quem despertava o desejo? A jovem. Então, o núcleo do sujeito aqui é jovem. Jovem despertava o desejo de todos os garotos do colégio. Então, o núcleo do sujeito é jovem. Beleza. Vamos lá. O termo em destaque é complemento nominal em. Vamos lá. Referi-me aos mesmos alunos. Olha aí. Quem se refere ao aí. Lute pela justiça. Desculpa, mas não se esqueça do amor. Quem não se esquece de OI. Objeto indireto. Aqui está o CN. A luta contra o ócio. A luta é um substantivo abstrato que vem do verbo lutar. Então, quando você tem um substantivo que deriva de verbo, além de saber que ele é um substantivo abstrato, como é o caso, a luta, isso aí também é um processo, é o processo de formação de palavras chamado derivação regressiva. Lutar, a luta. Cantar, o canto. Falar, a fala. Ah, então isso aqui é CN por quê? Porque quando você tem um substantivo abstrato, como é o caso, quando você fala a luta contra o ócio, ó, a luta contra o ócio. O ócio é a gente lutando ou ele é paciente sofrendo? Aí tu vai falar, pô, ele é paciente. Então abstrato mais paciente
vai dar CN. Agora aqui não, aqui é verbo, ó, lutava frequentemente contra o mal. Então se ele lutava contra o mal, isso aqui é OI. Ele luta contra o OI. A luta contra o CN. Tá, beleza. Aí eu vou fazer sintaxe também, só separadinha para poder a pessoa ficar rata. Ó, predicado. Vai ter também um predicado, aula completa. Predicado. Nominal, verbal e verbo nominal. Vamos lá. Depois, mais fiquei realmente feliz. Bom, se eu fiquei feliz, esse realmente aí não serviu para nada. Se eu fiquei feliz, é meu estado. Isso aqui é VL mais PS. Esse predicado é nominal. Número 1. Ou seja, ou é B ou é C. Ao fim do jogo, ele, que é o sujeito, saiu de campo muito frustrado. Ou seja, ele saiu de campo, que é uma ação, e estava muito frustrado, que é o PS. Ação mais PS é PVN. 3. Já sei que é Charlie. E aqui, ó, os próprios habitantes, que é o sujeito, fabricavam o quê? O que eles fabricavam? Alimentos e remédios. Isso aqui é OAD, porque quem fabrica, fabrica alguma coisa. VTD e OAD. Perceba que no predicado fabricavam alimentos e remédios, você não encontra nem PS, que é predicativo do sujeito, nem PO, que é predicativo do objeto. Quando o predicado não tem PS nem PO, ele é um predicado verbal. É o número 2, tá? Predicado verbal. Beleza. Tá ok. Vamos lá. Ó, aqui tem uma situação bem interessante também, de CN ou AA, né? Porque eu quero fazer uma coletânea só de questões tipo assim, AA ou CN, que é para poder deixar todo mundo fera. Um cordão de lâmpadas coloridas. Bom, esse termo de lâmpadas está preso a cordão. Cordão é um substantivo concreto. Aqui, quem nunca viu eu falar sobre isso vai ficar assim, ué, eu não entendi essa jogada, porque é um jeito diferente mesmo de explicar. Cordão é concreto. Quando você tem um termo preso a um substantivo concreto, você tem duas possibilidades. Ou ele vai ser aposto, se for o nome, ou ele vai ser ADN, se não for o nome. Aí você fala, caramba, como assim? Bom, um cordão de lâmpadas. Pergunto, lâmpadas é o nome do cordão? Aí você vai dizer que não é o nome. Se não é o nome, não é aposto. Ó, vou até escrever aqui, ó. Concreto, papapá. Se for o nome, é aposto. Aí é o chamado aposto especificativo ou nomeativo. Mas se for concreto e não é o nome, é porque é ADN. E quando a gente diz que é ADN e locução adjetiva. Também vai ter desse tipo aí também para a gente fazer uma sequência, tá? Então, repetindo. Aí você fala, Pota, cordão é concreto. Se eu sei que esse cara é aposto ou ADN, eu já sei que é ADN. Ah, Pota, porque não tem aposto nas alternativas. Pois é, não tem como o cara ser concreto e concreto chama CN, sabe? Concreto não chama CN. Isso seria uma coisa de saltar aos olhos. Agora aqui, para termos o direito ao sonho. Ó, ter abstrato CN. Ter direito ao sonho, ter necessidade de alguma coisa. Aí esse direito ao sonho vai sempre ser complemento nominal, sempre. E a última também é aqui, ó. Então a primeira é a A, que eu não botei aqui, né? A segunda é CN, eu já matei, já sei que é bola. E a última também é CN, porque aqui, ó, sonho ser acessível e desejável para todos. Desejável para quem? CN, porque desejável é adjetivo. Se você pergunta para o adjetivo, a resposta vai ser sempre complemento nominal. É igual favorável a alguma coisa, prejudicial à saúde. Tudo isso vai ser CN, porque favorável é adjetivo, prejudicial é adjetivo, classicamente, tá? Vamos lá. Mais uma de predicado. Considere as seguintes frases. Na milésima segunda noite, Sherazade, que é o sujeito, degolou o sultão. Ela degolou quem? O sultão. OD e VTD. Então isso é uma ação, porque na milésima segunda noite isso aqui é adjunta adverbial de tempo. Então esse primeiro predicado é um predicado verbal, porque ele tem apenas ação. Ou melhor, como eu havia dito anteriormente, ele não tem PS nem PO. Então o predicado é apenas verbal. Agora, olha como é que a segunda está embaralhada. Estou angustiado com sua indiferença. Se eu estou angustiado, isso aqui é VL, isso aqui é PS. É o meu estado. Estou angustiado, estou chateado, estou feliz, estou triste, estou contente, né? Estou curioso. Isso é um estado. Verbo de ligação mais PS vai dar predicado nominal. E aqui, ó, eu posso dizer que nós, que é o sujeito oculto,
Nós saímos da apresentação. Esse sair da apresentação é uma ação. Saímos da apresentação e estávamos curiosos. Curiosos é o PS. Ação mais PS vai dar predicado, verbo nominal. Ação mais PS, predicado, verbo nominal. Ok? Então, quanto ao predicado, pode-se afirmar que 2 é nominal, tá certo? E 3 é verbo nominal. Marquei. Deixa eu ver a B. 1 é verbo nominal, tá errado. 2 é verbal, também tá errado. 1 é verbal, tá certo. 2 é verbo nominal, tá errado, porque o 2 é nominal. E 3 é verbal, não, 3 é verbo nominal. Então, era alfa mesmo. E a última, que é uma questão de regência. Ó, olha que maneira. Aqui ele tá dizendo, essa bolinha aqui, né, que é tipo conjunto vazio, esse símbolo bolinha cortada significa que o espaço deve ficar em branco, não deve botar nada. Em sua carreira profissional, o sargento da FAB deve aspirar a um padrão de qualidade em tudo que faz. Porque o aspirar no sentido de almejar pede preposição a. Então, não é essa e nem essa. Ele vai aspirar a. Agora aqui, ó. Trabalhos mal feitos podem implicar, não é implicar em consequências graves. Aqui é a bolinha cortada. Porque o implicar está no sentido de acarretar. Implicar no sentido de acarretar não pode botar preposição em. Você tem que dizer que trabalhos mal feitos podem acarretar consequências graves. Não pede o em. Implicar no sentido de acarretar. Ou seja, eu já matei. Vamos até o fim, né? Por isso, sempre que chegar a seu setor de trabalho, tá vendo aqui, ó, outro erro. O chegar pede preposição a. Você não chega em. Você não pode dizer chegar sempre que chegar em seu setor, não. Sempre que chegar a. Porque o chegar pede preposição a. Ele é intransitivo, pede preposição a. Proceda aos ofícios. Aqui poderia ser o mesmo que atenda aos ofícios de forma idônea. Né? Atenda, proceda aos ofícios. Pede preposição a esse proceder. Proceda aos ofícios. Ok? Pessoal, mais uma vez, queria desejar a todos um feliz 2021. Que nós tenhamos um ano abençoado. Um ano de muitas vitórias, muitas conquistas, muitas realizações, né? Aqueles que não gostaram do vídeo, eu peço desculpas, vou procurar melhorar, a gente sempre pode melhorar, tá? Mas eu tô procurando fazer o meu melhor para ajudar. Graças a Deus tem muita gente que tem agradecido no canal, né? Os vídeos, né? Assim, de uma forma geral, né? O pessoal tem gostado e isso tem me deixado bem contente, tá bom? Um ano de 2021 abençoado para todos vocês, tá? Forte abraço, até a próxima.